Olá, me chamo Elaine Araújo, esse é o Dica de Bibliotecária e eu tô aqui para falar com vocês sobre visita guiada à biblioteca. E não só para falar sobre, mas também para a gente mostrar como acontece o planejamento, né, desse tipo de atividade. Então, o que é essa visita guiada à biblioteca? A visita guiada é onde você consegue concentrar um grupo de pessoas para visitar a biblioteca ou para falar sobre a biblioteca, no qual você vai transmitir algumas informações sobre a história, sobre apresentar às pessoas sobre o espaço, as atividades que você desenvolve e como são organizadas aquelas informações e o principal de todos, quais as regrinhas de convivência dentro daquele espaço. Justamente pela biblioteca ser um espaço diferenciado de convivência, ou seja, é um espaço que se diferencia dos outros espaços de uma escola ou de uma instituição, é muito importante que a gente tenha em mente que o tipo de público que a gente vai fazer essa visita merece uma atenção especial sobre como a gente vai transmitir essa informação. Então, a gente vai falar aqui sobre como se planeja a execução dessa atividade. Então, vamos lá para o passo a passo. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é o dia e o horário que você vai realizar essa atividade. Na escola, é interessante que a gente vá para o passo 2, que é o quê? Falar com a coordenação e que junto com ela a gente consiga pensar no melhor dia e horário. Por quê? Geralmente, os primeiros dias de aula há uma programação. Então, é interessante que a gente fale com antecedência com a coordenação para que ela consiga colocar aquela atividade dentro, né, do que eles estão planejando. E a terceira coisa é falar com o professor, porque mesmo você já tendo falado com a coordenação, é interessante que você se apresente à professora, que você consiga falar com ela sobre o horário, o dia e já transmitir a ela um resumo do que você vai fazer, porque é importante a gente ter essa interação com os professores. Não só para se apresentar, mas para colocar eles a par, né, do que vai acontecer, até mesmo porque o professor ele precisa se planejar sobre o tempo que ele vai precisar para tirar o aluno da sala, levar até a biblioteca, o retorno. Dependendo do tempo que você planejou ali, qual é a atividade que ele vai conseguir desenvolver depois, dentro da sala de aula, qual é o conteúdo que ele vai conseguir, né, dentro daquele espaço de tempo que você conseguiu liberar os alunos. Então, é muito importante que essa conversa seja feita com o professor. E o quarto passo é você planejar os materiais que você vai oferecer para transmitir essa informação, de acordo com o público. Então, se é uma biblioteca infantil, é interessante que você use, por exemplo, contação de história, falar sobre um livrinho, né? E aí eu deixo até essa dica aqui literária, que eu já, né, geralmente eu falo dele, mas tá aqui essa dica, que é Sou Apenas um Livrinho, que é de uma bibliotecária da Soraya Magalhães, e é um livro que fala sobre o uso, né, o mau uso dos livros e do que isso pode causar para o livrinho. Então, é um tipo de livro que é muito bom para quando você vai trabalhar com o ensino infantil. E aí, para ter acesso a esse livro, você tem que falar com a autora. Vou deixar o arroba dela aqui na descrição desse vídeo. E também, para o público infantil, você consegue trabalhar com fantoches, que você pode criar um personagem ali para poder ser o personagem da biblioteca. Você coloca um nome que tem a ver com, né, com a literatura, ou você cria um nome que tem a ver com biblioteca. E aquele personagem que vai transmitir as informações para os alunos ou te ajudar a transmitir melhor aquela informação. Para o público do fundamental, é interessante usar alguns jogos, alguma coisa que seja do universo deles, assim. E é sempre bom você pensar que nessa primeira interação, os alunos têm que se sentir acolhidos, têm que se sentir bem-vindos àquele espaço e que não vejam aquele espaço como um espaço chato, que só tem regras, isso e aquilo. Então, esse primeiro contato você tem que ter essa coisa em mente. Para o ensino médio, né, ensino fundamental maior e médio, é interessante você pensar em um marcador de página, um folheto, que você vai entregar com mais informações. Sobre o marcador de página, eu sugiro que seja uma imagem legal, que tenha a ver, que você produza, que você pegue na internet,
mas que seja um material que, né, seja de acordo com a faixa etária, que tenha uma frase legal, que tenha uma ilustração legal. E na parte de trás você pode usar para colocar algumas regras principais sobre como, por exemplo, não pode lanchar na biblioteca. E nisso escrever de uma forma legal, resumida, porque, né, gente, as pessoas não vão ler se você botar um textão. Então, as principais respeitar o silêncio, né, respeitar os estudos do coleguinha, lixo no lixo, sabe? Não, né, uma das principais é realmente não lanchar, que isso é uma coisa que às vezes o adolescente não consegue entender. Mas, sabe, pensar nesses materiais que você vai poder oferecer para que facilite a chegada da informação, a absorção da informação que você quer transmitir sobre aquele espaço. Então, é preciso também, eu coloquei aqui também, você pode também pensar nesses materiais que você vai produzir, que você pode pensar também num filminho, sabe, um cineminha rápido, pede um projetor, caso a biblioteca não tenha, e você pode transmitir um filminho sobre biblioteca. Mas algo muito, muito rápido. Também não vai colocar 1 hora de filme, meia hora de filme, não, uma coisinha rápida, 20 minutos no máximo, sabe? Se for com um público maior, com um público infantil, quanto menos telas, melhor. Mas com os meninos do fundamental maior e médio, se for liberado na sua escola, sabe? Coloca um filminho rápido que fala sobre o uso do livro, o uso do espaço da biblioteca, alguma coisa que tenha a ver com biblioteca também é interessante, mas quanto menos telas, melhor, tá, gente? Porque ele já tem telas em casa, já tem telas na vida dele, então quanto menos está na biblioteca, melhor. Mas é uma ideia interessante para caso você tenha mais tempo nessa visita guiada, tipo, te deram um horário de aula, 50 minutos. Aí, de repente, fazer essa brincadeira com cinema é bom. Então, vamos para o roteiro. É sempre importante que você planeje suas atividades através de um roteiro. Precisa entender qual vai ser o planejamento do meio ao fim. Sabe o cronograma? Sempre faça, porque isso vai te ajudar a não atropelar, porque enquanto você planeja atividades, a vida não está parando para você planejar elas. Então, sempre tenha em mente como as coisas vão acontecendo, tá? Então, o roteiro para essa visita guiada é você pensar que você vai receber primeiro os alunos. Os alunos vão sair da sala, você eles vão à biblioteca ou você que vai recebê-los na sala de aula e levá-los à biblioteca? Pensa nisso. Se você vai até a sala, então seria interessante, tanto se você for receber eles na sala, quanto você vai buscar na sala, mas só vai começar a recepção na biblioteca, ou então você já vai receber eles na biblioteca. Primeira coisa, se apresente. Quem é você no jogo do bicho, como a gente diz por aqui? Quem é você? Sabe? Então, se apresente com muito amor, com muito sorriso no rosto. Seja uma pessoa muito simpática, mas se apresente. Diga que você é a bibliotecária. Caso você não seja bibliotecário, ou seja, graduada em biblioteconomia, se apresente como uma pessoa responsável pela biblioteca. Eu sou a professora de matemática que estou aqui reabilitada, eu sou a não sei quem. Não precisa dizer isso. Diga que você é professora e que você é a pessoa responsável por aquele espaço, tá? Então, se apresente. É muito importante você apresentar os demais funcionários que estejam por ali. É interessante que você até coloque eles no espaço, né, para que seja mais fácil a identificação ali rápida. Você vai explicar, vai apresentar a biblioteca no sentido de falar qual é o nome, por que tem aquele nome, há quanto tempo aquele espaço foi criado. Apresente também esse espaço. Explique, né, sobre os objetivos daquela visita. Diga para eles o porquê que vocês estão fazendo aquela visita, aquela atividade. E se você começa ali, a partir, porque geralmente, pelo menos pelo layout mais condizente com o espaço da biblioteca, que a recepção fica ali próxima à entrada, né? Então, já fala, né, sobre a pessoa que fica responsável por aquele espaço, e já que seja você ou que seja outra pessoa, então, né, já avisa que é naquele espaço ali da recepção que você faz os empréstimos, as devoluções. Já fale sobre o dia e o horário de atendimento naquele espaço, né? Sobre como, quando for feriado,
vocês não recebem os livros em devolução, mas recebem no dia seguinte, até tal hora, até tal dia, qual é a multa, caso tenha multa, se não tem multa, é permuta, como é que acontece. Então já passa essas informações, sempre resumido, sempre falando o máximo de informações, mas sempre resumindo para que não seja horas falando ali. Se você é o tipo da pessoa que fica falando, anota, faz um roteiro por escrito, sabe, com os principais pontos a serem abordados para ter esse controle, para não ter que ficar ou repetindo a mesma coisa ou então tendo que ficar falando demais como eu estou falando nesse momento. Então vamos lá. Inicia o passeio, né? Iniciou, você se apresentou o espaço, falou um pouco sobre a recepção, aliás, sobre um pouquinho das atividades resumidamente, então, as atividades principais, então agora a gente vai começar a passear pelo espaço. Quando a gente inicia o passeio, é interessante que você comece pela recepção, como eu falei, né, para falar sobre quem vai estar ali, dia e horário e tudo mais. Depois a gente passa para as áreas de estudo individual e em grupo. E aí a gente finaliza com o acervo. Por que eu digo finalizar com o acervo? Porque o acervo é onde tem uma quantidade de informações a mais que você tem que transmitir devido à organização daquele espaço. Então, como a gente tem essa questão da organização do espaço, a gente tem que pensar sobre. A gente está usando qual tipo de classificação? Então, por mais que eles não vão absorver aquela informação de qual é, mas alguém vai absorver e é importante que a gente fale que há uma ordem de classificação, então você vai falar se é CDD, se é CDU, ou se é classificação por cores, e aí você vai falar, olha, começa por aqui, e eu lembro que uma vez a gente foi falar disso, a gente até colocou, a gente apresentou, eu fiz uma etiqueta de livros, só que eu fiz em tamanho grande com todas as informações e do outro lado eu coloquei os números de classificação dos livros de acordo com a tabela do CDD, as tabelas, né, as principais. E aí eu consegui explanar muito melhor, então fica aí a dica de talvez fazer um cartaz, né, com a lombada do livro, com as informações da etiqueta e a CDD com os assuntos, que eu acho que facilita muito também. Então você fala a partir da onde começa o 00 até onde vai o 900. E aí você fala que a organização vem a partir de isso aqui 00, né? Quais são as informações que fica aqui, o porquê que tem esse número, é porque representa um assunto. O porquê que tem o CAT, porque representa o autor. Então, dá ali uma informaçãozinha rápida sobre quais são essas informações que tem ali. Já fica aqui a dica que eu acabei de pensar. De repente, leva um saquinho de bombom, né? Se sua escola liberar. E aí você pode ir perguntando para os alunos, sabe? Dizer assim, olha, quem é que sabe o que é isso aqui? Quem é que sabe o que é essa parte aqui do livro? Ah, acertou, joga lá um bombom para esse aluno que falou primeiro, sabe? Deixa as coisas mais divertidas. Aqui, quem é que sabe o que é CDD? Quem é que sabe o que é CAT? Sabe? E aí vai, porque isso, gente, vai tornando o ambiente mais simpático, sabe? Mais acolhedor. Olha que bibliotecária gente boa, esse tipo de coisa. Pensem no público que vocês vão estar passando essa informação. Então, nesse momento do acervo, é onde você vai falar sobre a organização do espaço, sobre as etiquetas, as informações que tem na etiqueta e sobre as classificações, que é para eles saberem o que é aquele 00, o que tem aquele 1, o que tem aquele 2. Outra coisa importante é, de repente, separar uma mesa para que tenha, caso já não tenha, obviamente, que geralmente bibliotecários têm, né, essa mesinha, que é para falar para os alunos, tirou o livro da estante, não devolve para a estante, coloca em cima daquela mesa que depois o bibliotecário vai organizar. Porque assim ajuda a manutenção, é sempre falar a questão, a regrinha e falar o porquê que tem que ter aquela regrinha. E é aí que vai para o próximo passo, que é o que pode ou não na biblioteca, que já é a parte ali que a gente vai finalizar o nosso encontro. Não pode correr na biblioteca, não pode gritar, não pode lanchar, não pode... E por que não pode? Aí você vai falando o que não pode e o porquê que não pode.
Ah, não pode falar muito alto, porque aí se você estiver estudando e aí alguém estiver falando alto perto de você, vai ser legal? Você vai conseguir concentrar? Então a gente tem que pensar no coleguinha também que está estudando. Ah, não pode lanchar. Por que não pode lanchar? Porque dá formiga, porque dá isso, dá aquilo. Aí você tá com o seu material, de repente você derrubou uma água e tal. Então, é muito importante que a gente sempre coloque a regra e o porquê daquela regra, tá? E o próximo passo, que são as atividades que a biblioteca oferece. Que não são, na verdade, não são nem atividades, são os serviços que a biblioteca oferece. Além das atividades culturais que vai acontecer durante o ano, a gente também oferece pesquisas quando vocês estiverem com dúvida num assunto que a professora passou e vocês querem se aprofundar, venham à biblioteca que eu vou ajudar vocês. Procurando um livro que trabalha aquela temática. Que a gente não tem, mas eu posso não ter esse material, mas eu vou te ajudar numa base de dados ou achar na internet o melhor tipo de informação com aquilo. Que a gente também já trabalha com um tipo de normalização de trabalhos acadêmicos. Então, quando você tiver dúvida, você pode vir aqui que eu tenho um manual dessa atividade e eu vou te ajudar a organizar melhor o seu trabalho. Eu quero fazer uma pesquisa e eu não sei aonde que eu posso achar essa informação de forma confiável. Vem até mim que eu vou te ajudar. Então, oferece, né, diga a eles em como você pode ajudar a facilitar a vida deles de uma forma acadêmica, pedagógica, ali dentro daquele espaço. E para finalizar, né, convidá-los a visitar a biblioteca, construir um acervo junto com você, ou seja, vocês estão aqui vendo qual é um livro que vocês gostaram de ler, que vocês gostariam que o amigo de vocês lessem e não tem aqui no acervo. A gente tem uma caixinha de sugestões ali, uma listinha que você pode ir lá e deixar a sua sugestão, que a gente vai fazer de tudo para adquirir. Vocês têm um livro em casa que já leu muito, ou que sua mãe leu e está lá parado, fala com ela, de repente você pode doar para o nosso espaço. Então venham construir, porque vocês fazem parte desse espaço junto comigo. Então convidem os alunos a fazer parte, assim, não só os alunos, como também os professores. Bem como, né, convidá-los a fazer parte das atividades, de quando vocês desenvolverem as atividades, eles são mais que convidados para estar ali desenvolvendo, brincando junto com vocês. Então, de repente, até já descrever algumas atividades, como feiras literárias, caçadas e tudo mais que vocês venham a planejar, que vocês já tiverem em mente do que vocês possam fazer, que é para eles saberem que ali no espaço da biblioteca não é só estudo, que vai ter alguns dias que vocês vão tirar para fazer esses tipos de brincadeiras, seja no espaço da biblioteca, seja fora, porque isso é um ótimo cartão de visita. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários se vocês já fizeram visita guiada com os alunos. Se já fizeram, como é que foi. Se não fizeram, quais as dúvidas. Deixa aí, porque todo mundo vai respondendo e vai se ajudando. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijão. Não esqueça de ver se você já é inscrito e curtir esse vídeo. Beijão e até a próxima.